A paz do Senhor, queridos. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos na revista da editora CPAD, Lições Bíblicas, no qual estaremos abordando aqui a lição de número 6, cujo título é Sexualidade Humana. Falaremos aí sobre esse assunto tão importante. Vamos começar então a nossa lição para ganharmos tempo aí nesse vídeo. O texto áureo da nossa lição está lá em Mateus capítulo 19, versos 4 e 5, e diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? A verdade prática da nossa lição nos diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Olha aí que bênção. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, e vai dos versos 1 ao 12, nos quais eu não lerei para ganharmos tempo. Vamos então para a nossa lição. A introdução nos diz assim: Na aula de hoje, veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorreremos à palavra de Deus, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Então vamos começar aí mais uma aula trabalhando esse tema aí, que é a sexualidade humana. Vamos começar então no primeiro tópico, tá? Introdução. A nível de introdução, tá? Eu tenho sempre dito aqui nos meus vídeos que a minha ideia aqui é gravar vídeos práticos para auxiliar tanto professores quanto alunos da Escola Bíblica Dominical, né? A gente às vezes vê muitas coisas, isso é importantíssimo, a gente assiste muitos vídeos referentes à IBD, muito material, muita coisa importante, mas o interessante, eu quero crer, que o bom é que a gente sempre procure trabalhar algo que seja prático, né? Que a gente venha buscar uma espécie de pragmatismo, né? Bom, nesse caso aqui. Ou seja, estudar, ler conteúdos, assistir vídeos, acessar ali pesquisas, mas coisas que a gente possa realmente trazer para os nossos alunos, levar para a sala de aula. Às vezes a gente absorve muita coisa, vê e ouve muita coisa, e às vezes a gente não tem aquele tempo para poder expor tudo isso em sala de aula. Lembrando, é claro, que toda a EBD é interessante que a gente também tenha a participação dos nossos alunos. A gente precisa lembrar que, por mais que eu, como professor, esteja aqui preparando, elaborando um estudo, um material para que eu possa levar para a sala de aula, para ali lecionar e trabalhar com meus alunos, enquanto eu estou fazendo isso aqui, também os meus alunos estão lendo a revista, de posse dela, estão lendo a revista, e daí vai sair muita dúvida, muito questionamento. Então, eu preciso administrar bem o tempo. Então, a princípio, professor, a dica que eu dou para você nessa aula aqui é que você consiga administrar o tempo e ouvir. Por quê? Porque certamente, isso aqui é certo, alguém tem experiências relacionadas a esse assunto, que é um assunto que gera um grande tabu, né? As pessoas evitam falar sobre esse tema, sexo, sexualidade, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas é algo inevitável, a gente não consegue fugir desse assunto, porque é uma coisa inerente a nós, os seres humanos, uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, cabe a nós, professores, ainda que preparemos um material, um estudo muito bom, ainda que a gente tenha muito conteúdo, ainda que a gente leve muita coisa para ser apresentada lá em loco, né, na sala de aula, mas também o bom é que a gente ouça nossos alunos e, na medida do possível, dentro das nossas limitações, consiga extirpar toda e qualquer dúvida que ainda haja na mente de nossos alunos, dos irmãos ali da igreja, com relação a esse tema tão controverso, né, e tão polêmico que é a sexualidade humana. Então vamos começar aqui. Então, primeiro tópico, vou tentar ser breve aqui na medida do possível. O primeiro tópico diz assim: Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas dois sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Então, para começar, gente, é bom que a gente, dentro desse tema aqui, desse primeiro tópico, que a gente consiga criar uma espécie de introdução aos nossos alunos para entender o seguinte. É claro que a Bíblia nos mostra
Deus criou apenas, não existe um terceiro sexo. Deus criou apenas dois sexos, só há dois gêneros, né, dentro da raça humana, né, o gênero masculino e o gênero feminino. Só há dois sexos, como a gente conhece, né, é o sexo masculino, como eu já disse, e o feminino. Então, Deus criou homem e mulher. E qualquer coisa que tente passar disso, exceda isso, como diz aqui o comentarista, qualquer coisa que vá além dessa fronteira já estabelecida por Deus, é simplesmente abominação, abominável aos olhos do Senhor. Então, a gente percebe aqui que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, masculino e feminino, somente, só os dois, e Deus limitou isso. Então, eu gostei muito da colocação do comentarista, né? Além, tudo que vai além dessa fronteira. Então, há uma fronteira. Deus cercou, Deus criou e ali estabeleceu que ele quis que fosse assim, e assim o é, e assim tem que ser. Tá? Então, qualquer coisa que venha fugir disso é algo abominável, é algo anormal, é algo pecaminoso e vai de encontro a tudo que a gente conhece e entende à luz da palavra de Deus. Então, para começar, é bom que você tente aí, professor, trabalhar essa linha aí. Vamos começar então para o primeiro subtópico. Definição de sexo. O bom seria, né, já que vamos falar de sexo, sexualidade, que se a gente consiga definir sexo. Então, vamos lá. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Rossas, com a, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então, vamos lá. O que seria basicamente sexo? Aqui já está definido, está bem claro aqui, dentro dessa linha, desse dicionário colocado por ele. Mas a ideia é o quê? O sexo seria o seguinte, então. É algo criado por Deus, né? Orgânico, ou seja, Deus criou o sexo, então orgânico porque há um contato no momento do ato sexual, celular porque há transmissões, né, a semente do homem para com a mulher, particular porque só envolve ambos, o casal, né, casado só os dois, tudo que fuja a esse padrão, né, o sexo acontece somente para o casal, então não é para a pessoa, o homem sozinho, a gente sabe que o nome disso é masturbação, então isso é antibíblico, não é para a mulher sozinha, que é a mesma coisa, é para ambos, os dois, e só os dois, é particular. Então a gente percebe aí, coisa interessante. Né? E serve também para distinguir o homem e mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então vamos lá. Porque isso seria mais ou menos sexo, mas sexo ligado à questão do gênero. Então eu coloquei os dois, você percebeu que eu apliquei as duas coisas. Eu coloquei sexo e sexualidade juntos aqui na minha aplicação. Então vamos continuar. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Então, assim, isso aqui está muito claro, né? Eu acho que não tem muito a acrescentar aqui, mas é assim que nasce, o ser humano já é identificado. A gente pode até um pouquinho além, né, antes. Hoje, com a tecnologia avançada, a gente tem a ultrassonografia, a própria ultrassonografia já mostra. Né? Então, visivelmente, né, ao detectar um órgão genital masculino ali, ou seja, né, o médico ali a ver já sabe que é homem. E, por conseguinte, não detectando, já é mulher. Então, com o avanço, hoje, então, está melhor ainda. Com esse avanço, né, da medicina, através da ultrassonografia, é possível já saber o sexo. E é assim que a gente vê, através do órgão genital. Ok? E é interessante, a gente sabe que naquele tempo não havia isso. Então, ao nascer, a primeira coisa que se via, que se detectava, vendo, analisando ali o órgão genital, sabia o sexo. Então, é algo que já se detecta. Ao nascer sempre foi assim, e hoje com a tecnologia, antes mesmo da concepção, antes mesmo de saída do ventre, né, no momento ali do parto, a gente já sabe o sexo. Então, logo, o sexo não é um resultado de uma engenharia social e política, como querem os ideólogos do gênero. Ou se nasce homem, ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Então, o que diz basicamente a Bíblia? Nos mostra que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, já falei isso. Mas a chamada ideologia de gênero tem lutado contra isso, tem tentado lá, tem insurgido contra a igreja de Deus, insurgido contra a palavra de Deus, dizendo que o homem e a mulher, ou seja, o menino e a menina, não nasce com sexo definido. São as construções, né, sociais, tá? O convívio da pessoa, e a escolha dessa pessoa com o passar do tempo é que vão determinar se tal pessoa é homem ou mulher, ou se macho ou fêmea. Então, olha aí que distorção terrível e complicada. Então, professor, caso você tenha esse tempo aí, eu peço até que você me pesquise
Eu estou aqui já gravando um vídeo e meu tempo é limitado para trabalhar esses assuntos, esses temas, mas é bom que você, dentro desse subtópico aqui, a definição de sexo, você faça, como já foi dito aqui, defina o que é sexo à luz do que fora dito nesse comentário, ou caso você queira pesquisar um outro dicionário, algo do tipo, mas defina sexo e dentro desse primeiro subtópico, deixe bem claro, esclareça aos seus alunos, né, que fique claro você também, que aluno está assistindo aí, você que de repente não tem um contato com a escola bíblica dominical, mas está assistindo esse vídeo, que Deus criou homem e mulher e que o sexo é detectável logo no início, desde o nascimento, a gente já tem essa percepção. Então, foque isso, professor, que na antiguidade, por não haver, né, a ultrassonografia, então se detectava ao nascer, mas hoje a gente tem esses recursos para poder identificar logo antes mesmo de nascer, através da ultrassonografia. Então, a ideia básica é isso. E foque também que a ideologia de gênero, ela tenta ir ao contrário disso. Ela vai dizer que não é o órgão genital que vai dizer, ou nem aquilo que é passado pelos pais, que vai determinar se uma criança é macho ou fêmea, se é menino ou menina. Eles vão dizer que é a construção social, é o convívio, e que a pessoa, com o passar do tempo, é quem deve optar e escolher pela sua sexualidade, fugindo contra tudo que nós vemos como claro na Bíblia Sagrada. Então, mas o que a Bíblia diz está aqui, ó. Ou nasce homem ou nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Então, que isso fique, a princípio, professor, definido aí nesse primeiro tópico, tá aí nesse primeiro subtópico para os seus alunos. Vamos para o segundo aqui. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. Então, Deus, de uma só vez, criou todos os anjos. Isso aqui, além de trabalhar a linha da sexualidade, que é o foco aqui, também quebra alguns paradigmas e algumas ideias ensinadas aí. Uma delas, hereticamente, que é muito, às vezes pregada e ensinada aí, é que após a queda de Satanás, a qual muitos chamam de Lúcifer, em um outro vídeo eu explico por que eu não uso essa expressão, esse termo Lúcifer, né? Vou deixar aí também, nem só em outro vídeo, é só você tá aí, ó, mais uma vez, meu contato está aqui, se você quiser, entre em contato e eu te explico por que eu não uso esse termo. Mas voltando aqui, que não vamos sair do foco, não. Não vamos perder o foco, desculpa. Então vamos lá. Os anjos foram criados de uma só vez. Então, essa ideia de que quando Satanás caiu lá, e consigo levando uma terça parte dos anjos. Aí Deus foi lá e criou um ser chamado Arcanjo Miguel, só para combater. Então isso aí é terrível, é horrível e não existe. Todos os anjos, todas as classes angelicais, todos foram criados num só momento, numa só vez, pela palavra de Deus. Ok? Deus assim os criaram. Está aqui a referência, Salmo 33, 6. E a outra referência aqui se refere ao fato desses anjos todos serem criados por Deus não terem, serem assexuados. Então, os anjos não têm tendências sexuais. E isso vai de encontro, também quebra tudo aquilo que é ensinado por alguns, tomando por base a referência lá em Gênesis 6, os quais muitos intentam em dizer, intentam em afirmar, tentam de diversas maneiras dizer que lá a expressão Bene Ha Elohim, ou seja, filhos de Deus, que está lá em Gênesis 6, é uma referência aos anjos. A gente sabe que há referência no Antigo Testamento com essa expressão Benei ou Benei Ha Elohim, filhos de Deus, para anjos. O capítulo 1 de Jó é claro e nos dá essa referência de que os anjos ali são chamados de filhos de Deus, numa reunião que tiveram com Deus. Mas nem sempre, tá? Não é uma regra. Nem todos os filhos de Deus que aparecem no Antigo Testamento são necessariamente anjos. A gente pode pegar um exemplo aqui de Deuteronômio 14, 1, né, a quais o Israel é herança, é filho de Deus, então herda a herança de Deus. São chamados filhos de Deus, o povo de Israel, a nação. Então, homens sendo vistos como filhos de Deus. Né? E Êxodo também, número 4, mostra isso, quando Deus está falando ali com Moisés, Deus vai falar que Israel é o meu primogênito. Primogenitura é algo concernente somente à paternidade e filho. Então, pai e filho, Deus chamando homens, Israel, povo, meu primogênito, filhos, primogênito. Então, a Bíblia não mostra só anjos como filhos de Deus, mostra homens também como filhos de Deus. Então, nós cremos, para sair logo desse assunto e dar continuidade, que os filhos de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, são a descendência de homens piedosos que vieram de Sete, ok? Então, a gente crê dessa forma e ensina assim. Por quê? Porque o próprio Cristo, Lucas capítulo, está aqui, ó, 20, verso 34 a 36, Jesus vai dizer o seguinte:
Jesus foi procurado pelos líderes religiosos lá de Israel, e eles foram indagar Jesus, tentando pegar Jesus. Eles disseram, olha, uma mulher casou com um homem, esse homem morreu, ela casou com outro irmão dele, ele morreu, casou com 7 irmãos, e todos morreram. Quem deles é o esposo dela lá no céu? Então Jesus olha, errais, por quê? Porque os que hão de herdar a vida vindoura, né, a vida vindoura lá, a vida eterna, é, são como os anjos, ou seja, não se casam, não se dão em casamento, já não pode morrer, não se casam, não se dão em casamento. Então, onde eu quero chegar com isso aqui? É que Jesus disse que os anjos são seres assexuados, então os anjos não têm essas tendências, esses desejos na área sexual. O que é que a gente percebe é que os homens sim o têm, devido ao pecado, e os demônios se utilizam dessas questões, dessas linhas de cunho sexual, para trabalhar questões como adultério, como questões de promiscuidade na área sexual, mas não que esses demônios estejam fazendo, cometendo relações sexuais, sentindo ali, tendo, desculpa a expressão, perdão, tá? Orgasmo, coisa do tipo. Não, são seres espirituais assexuados, os anjos, então. E lembrando que quando fala anjo, fala dos dois lados. Anjos que estão com Deus e os anjos que não estão mais com o Senhor, não servem mais o Senhor, os anjos os decaídos, os caídos, como você quiser citar. Então, anjos são seres assexuados. Mas vamos lá. Então, de uma vez dito isso, no entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Gênesis 4:1 está aqui bem claro isso. Logo, através de um só casal, a saber, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos, ok? Então vamos lá. Deus criou o sexo em si, o ato sexual, a relação sexual, a conjunção carnal, não é algo criado pelo diabo, porque há quem diga, há quem pense, eu não sei por quê, que o pecado de Adão e Eva foram o ato sexual. Eu falei isso na aula passada, eu pincelei melhor lá na aula passada, você pode assistir no link, vai estar na descrição. Mas há quem diga que o ato sexual foi o pecado cometido por Adão e Eva. Gente, precisamos lembrar, disse isso, repito aqui nessa aula, que antes do pecado, antes do Gênesis 3, Deus havia dito: crescei, multiplicai, povoai a terra. Então a gente vai ver que a única forma de crescer e multiplicar no que Deus no que tange o que Deus havia dito, era no ato sexual. A única maneira de reprodução que o ser humano tem é no ato sexual. Essa é a bíblica. Então Deus já havia falado de sexo, já havia mostrado, já o sexo já é algo presente na vida de Adão e Eva, lembrando que Deus os casara, tá? Deus põe o sono em Adão, quando Adão acordou, Eva estava pronta lá, criada por Deus, e Deus foi lá quem casou. O juiz de paz da história lá, quem oficializou, né, o líder lá, o pastor, quem casou aquele casal, tá? Deus como pai levou Eva a Adão, como o pai hoje leva a filha ao noivo no altar. Então Deus como pai levou Eva a Adão, criador. E Deus também como pastor ali, o sacerdote glorioso, que casou os dois. Então quando Adão e Eva ouviram falar pela primeira vez de sexo, ambos já estavam casados. Então sexo é algo só, único e exclusivamente para os casados. Amém? Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Através desse, então, no entanto, o ser humano propaga isso aqui através da junção sexual. A única forma bíblica de propagação humana é o ato sexual. Estão tentando criar clone e outras coisas aí, isso aí, mas esse negócio é algo que nunca deu certo, não está dando certo e jamais dará certo. Tá? Ok? Então vamos lá. A maneira correta, a maneira bíblica é essa. Um casal, homem e mulher casados, mantendo relação sexual, aí sim há também a questão da propagação. Já vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Então, através de Adão e Eva, todos que nós conhecemos hoje vieram através da união sexual de Adão e Eva. Então, logo, o pecado não foi o ato sexual, ok? Por quê? A Bíblia mostra claramente isso. Vamos continuar aqui então. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se uma fonte de bênção ao esposo e à esposa. Então, o sexo, gente, eu gosto de falar dessa forma, tá? O sexo foi e é um presente de Deus para os casados, ok? Uma vez casados, desfrutem o máximo, aproveitem. Tá? Sexo é um presente, uma dádiva de Deus para os casados. Por que eu digo presente? Porque ele não vem só para satisfazer o outro sexualmente, não, os desejos do outro, mas a propagação humana, ou seja, o nascimento, a concepção, tudo vem daí. Então, é um presente de Deus. Vamos continuar aqui, então. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor fez macho e fêmea. Olha que coisa tremenda. Por conseguinte,
há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Então, vamos lá. Deus criou o sexo e deu o sexo como presente ao casal, Adão e Eva. E daí Deus nos mostrou que a forma de propagação humana seria essa. Com o passar do tempo, aí sim, agora sim, depois do pecado, é que esse sexo, esse ato sexual, foi e sofreu alterações. Foi alterado e sofreu, e vem sofrendo a cada dia mais alterações. O comportamento humano, com a entrada do pecado, sofreu alterações terríveis, e isso vem a cada dia mais agravando-se ainda mais. Então, há quem não concorde com o sexo com o qual nasceram. E essa pessoa, como foi dito aqui, se transmuda, né? Essa pessoa faz uma transformação, uma mudança de sexo. A princípio, muitos não mudam de maneira genética, ou seja, troca de sexo no que tange a cirurgias, mas se vestem de forma diferente, não querem ser chamados por aquilo que nasceram. Tudo isso, gente, homossexualidade, tudo isso, não tem outra palavra, não tem outra coisa. Isso é erro, isso é pecado, tá? Isso é algo que vai de encontro a tudo quanto Deus, o Todo-Poderoso Deus, ensina. Com isso, eu não estou aqui jamais querendo dizer que nós, os servos dos senhores cristãos, tá? Os servos de Cristo, tenhamos alguma coisa contra as pessoas homossexuais. Não, nós não temos nada contra as pessoas, não é uma guerra. Por quê? Por que a gente não tem nada contra uma pessoa homossexual, a escolha que ela optou? Porque a nossa luta, gente, a luta do cristão não é contra a carne e sangue. A minha luta não é contra o homossexual. A nossa luta e o que a gente abomina são as práticas que essa pessoa escolheu realizar na sua vida, que vão de encontro, melhor dizendo, são contrárias a tudo que a Bíblia Sagrada ensina. Este é que é o problema. Então, de repente eu estou aqui gravando esse vídeo e alguém que está assistindo tem optado pela homossexual. Deixa eu dizer uma coisa, que fique bem claro, isso aqui já é dito e eu quero só reverberar e dizer, tá, e corroborar com isso. Nós não temos nada contra você, essa pessoa aí que é homossexual. Nós simplesmente não aderimos, não optamos e não concordamos com essa prática, tá? Porque aprendemos assim com o nosso Deus, descobrimos através da Bíblia Sagrada do nosso Senhor por que viemos a esse mundo, para que viemos a esse mundo, por que aqui ainda estamos e para onde iremos após esse mundo. E nada disso pode ser mudado e alterado. Então, nós não temos nada contra as pessoas homossexuais, temos contra as práticas dessas pessoas. Tal prática é errada, e você que me assiste e está nessa prática, a Bíblia é contrária a isso, a nossa fé é contrária a isso, o nosso Deus é contrário a isso, tá? Mas nós amamos você, pessoa. O homossexual, nós amamos, você não amamos e abominamos as suas práticas. Nós abominamos as práticas que você escolheu. Então, vamos continuar aqui, tá? 2. Objetivos da sexualidade humana. Então, a princípio a gente falou aqui um pouquinho sobre Deus ter criado apenas dois sexos. Então, nesse ponto, nós abordamos o quê? Essa questão do sexo e essa criação de Deus. Vamos falar agora, gente, sobre os objetivos da sexualidade humana. Por que de Deus ter criado, então, essa sexualidade humana? Continuemos, então. O sexo foi criado por Deus. Então, já viu isso aí. Tendo em vista três objetivos. Então, a gente entende, baseado aqui nessa lição, que há três objetivos por trás de Deus ter feito o sexo. Então, vamos lá. Criado, né, melhor dizendo, o sexo. Primeiro, a procriação da espécie humana. Então, uma das coisas que Deus visou com isso, é a procriação, a continuidade da raça humana. Segundo, a união conjugal, ou seja, o aprimoramento da união, tá? Essa ligação, ampliar, melhorar, tá? Estreitar laços conjugais, ou seja, a união entre o casal. E o terceiro, que é glorioso e maravilhoso, a glória de Deus. E a pergunta é, a glória no sexo? Já vamos ver isso aqui. Primeiro, procriação. Como já dissemos, só existe um meio de espécie humana propagar-se, ou seja, através da união sexual entre um homem e uma mulher. Só isso. Tá? Através disso. É claro que a gente,
nós, os cristãos, nós, servos de Deus, entendemos que tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, entre pessoas casadas, mas a gente vê no mundo aí, eu estou falando aqui a nossa realidade cristã, bíblica, mas o mundo aí fora, a realidade é outra, é diferente. Nem todo mundo que nasceu de um casal ali que estava junto, havia se casado, aquela coisa, melhor dizendo, nem todo mundo nasceu de alguém que era casado, tudo nos conforme do parâmetro bíblico, não. Houve ali muitas coisas, tá? Então, isso aqui é no geral. Então, professor, explique isso. O que está sendo dito aqui é no geral. No geral, independente da fé ou não, no geral, a única forma de haver essa propagação humana é através do ato sexual entre um homem e uma mulher, tá? Isso aqui é geral. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação do sexo. Agora sim, voltando para o nosso ponto, que é o ponto bíblico, que é o ponto do sexo entre os casais. Então, se as pessoas fizerem de acordo com está na Bíblia, casarem-se, unirem-se primeiro em matrimônio e a partir daí propagarem-se, com glória, aí vai ser só bênção, em nome de Jesus. Então vamos lá. Todavia, chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Então, o que a gente vai perceber é o seguinte: quando, como Cristo falou lá, está aqui a referência, de novo, Lucas 20, 34, 36. Quando chegar esse tempo, esse momento em que o ser humano tornar-se-á como uns anjos, ou seja, um corpo glorificado, mas algo espiritual, uma vida espiritual, uma nova vida, ou melhor dizendo, quando o que é corruptível tornar-se incorruptível, quando o que é mortal deixar de ser mortal e tornar-se imortal, aí sim, nesse tempo, a propagação humana vai deixar de existir. Ou seja, como Jesus falou, serão como os anjos. Então, lá no céu. Então, você que é casado, meu filho, minha filha, aproveite aqui, tá? Usufrua e aproveite aqui, porque lá acabou, cessa. Então, não vai ter mais propagação, vai terminar, vai parar, vai findar no número a raça humana. Tanto os que forem para o céu, como os que forem para o lago de fogo. Não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Então, o ato sexual, mais uma vez eu falo aí, ó, casados, aproveita. Porque isso vai se findar. Todos os lados, tanto para os que servem a Deus estarão com Cristo no céu, e para os que também não servem ao Senhor estarão lançados, infelizmente, né, tem que falar isso. Mas é a justiça de Deus. Aqueles que não servem a Deus serão lançados no lado de fogo. Com isso, findar-se-á, cessará a propagação humana e, por conseguinte, o ato sexual vai se acabar também. Então vamos lá. Os salvos, teremos um corpo, né? Nós somos um corpo de glória e seremos semelhantes aos anjos. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, dentro desse primeiro subtópico, procriação. Então, trabalhe isso, que a única forma da procriação humana é através do ato sexual, tá? Isso, geral. Mas o correto, o bíblico, é que esse ato sexual seja feito, seja realizado por pessoas casadas, ok? Casados, tá? Homem e mulher casados, ok? E que isso um dia vai findar. Então, só isso é o que ser dito aqui no primeiro subtópico. Segundo subtópico, a união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Isso aqui eu tenho falado desde o início, eu quero continuar falando até o fim dessa aula. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. Então, todo sexo que antecede o casamento e todo sexo, uma vez a pessoa casada, acontece fora desse casamento, extraconjugal, tudo isso é pecado, tudo isso é abominação, tudo isso é ofensa diante de Deus. Então, a gente tem que estar atento nisso aí. Já já vamos falar os nomes sobre isso no terceiro tópico, aí eu vou explicar com mais clareza. No casamento, porém, o casal une o casal no casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e sua esposa. Então, gente, vamos lá. Uma coisa tem que ser dita. A união conjugal é algo divino, é algo de Deus, é um presente de Deus. Então, com base, basta eu não teria tempo hábil aqui, tá, devido a quase 30 minutos de vídeo. Mas eu aconselho, se ainda há uma dúvida, porque eu tenho certeza que por mais que eu fale aqui, ainda não conseguirei ser tão claro quanto deveria ser, ou poderia ser. Mas que o Espírito Santo fale melhor para você. Mas dá uma lidazinha, uma pesquisada, uma comentada em comentários de pessoas que têm compromisso com Deus, na Epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 7. Isso é importantíssimo para se entender isso aqui, gente. Naquele período, né, Paulo recebe ali 3 irmãos lá da igreja
de Corinto, que vão até ele, e Paulo, dentre esses homens, eles entregam a Paulo em escrito dúvidas concernentes a essa área sexual, convívio, a questão do matrimônio, o comportamento dos solteiros, e Paulo passa, a partir do capítulo 7, a descrever isso. Isso é importante demais, isso é interessante. Numa das coisas que, apesar de eu não ter tempo, eu gosto de frisar, eu quero frisar aqui, melhor dizendo, seria o fato de que Paulo vai dizer o seguinte: para que não haja defraudação, para que o homem não venha defraudar a mulher, nem a mulher defraudar o homem. Em que sentido Paulo está falando de defraudar ali? Ou seja, que não haja, de modo algum, essa falta, essa abstinência completa sexual entre casais. A abstinência sexual é algo para solteiros, não para casados. Uma vez que se casou, tem que acontecer o ato sexual. Tem que acontecer, tá? Mas que tudo ocorra de acordo, na direção de Deus, tá? Deixa eu falar algumas coisinhas aqui, já está acabando a aula. Então, no ato sexual, eu quero parar nesse tópico aqui um pouquinho. Ato sexual para o casal. Gente, em primeiro lugar, o primeiro caminho a ser percorrido para o ato sexual para um casal, gente, deve ser o caminho da satisfação mútua. Ou seja, ambos devem buscar a satisfação, tá? Deve haver a realização mútua. Muitas vezes, e eu quero vigiar muito no que eu vou falar aqui, porque é um conteúdo que vai estar exposto na rede social e muitas pessoas vão ter acesso, mas a ideia é que não haja satisfação naquele momento sexual só para um. Há um ditado aí que diz que quando um não quer, dois não brigam. Porque a ideia básica é o quê? Só para um. Então, muitas vezes, né, eu tenho ouvido algumas reclamações com relação a isso, a gente trabalha em Exposeu ajudando, auxiliando casais, e às vezes acontece muito isso aí. É claro que a gente atende o casal juntos. Né? Eu ouço o abençoado, o homem, e ela ouve a mulher. E esse é o certo, inclusive. Uma das questões que a gente ouve muito é isso aí, pessoas dizem que um só se satisfaz no ato sexual e o outro não. O ato sexual é uma corrida em que duas pessoas estão correndo dupla, e só há vitória quando ambas chegam na reta final. Se um chegou na reta final, ou seja, se um está indo ainda, o outro já está voltando, não há vitória, não houve vitória, esse ato sexual não foi bom, isso aí não é prazeroso. O certo é que haja prazer no ato sexual para ambos. Então, o melhor caminho a se percorrer é o caminho da satisfação mútua, em que ambos sejam satisfeitos, tá? Que ambos saiam, terminem essa relação, essa conjunção ali, carnal, ato sexual, mas que ambos sintam prazer, que seja bom para ambos. Então, nós precisamos estar atentos, nós os casados precisamos estar atentos em relação a isso aí, tá, gente? Então, como é que a gente trabalha isso aí? Através da comunicação. Tem pessoas que conseguem conversar bem com o terapeuta, conseguem falar, às vezes, com pastores ou com conselheiros na igreja sobre esse assunto, mas não conseguem sentar com o cônjuge e falar sobre esse assunto. Então, primeiro passo, comunicação. Diga o que está sendo bom, o que não está sendo bom. Diga onde está satisfazendo, onde não está satisfazendo. Tá? Diga o que você precisa, o que você necessita naquele momento, o que te faz bem, o que faz você sentir bem. E também diga da mesma forma que não é bom, que não está sendo legal, que está trazendo transtorno e desconforto naquela hora, naquele momento. Então, eu estou lendo aqui a união conjugal, que eu estou nesse subtópico. Mas para que haja essa união conjugal, é preciso realmente que haja satisfação mútua. Então, busque, você que está aí me assistindo, casal, busque esse caminho, percorra esse caminho. O caminho da satisfação, em que ambos se satisfaçam. Procure saber, conhecer bem o seu cônjuge. Tá? Entenda bem o seu cônjuge, compreenda. Seja calmo, tranquilo, tranquila, calma, paciente, para que as coisas venham fluir, tá? E o primeiro ponto, eu não falei, mas eu tenho que falar, que eu vou falar sobre a glória de Deus, então já vou antecipar. Que haja oração nesse momento. Antes, ore. Durante, também. Oh, glória, por que não? É possível orar antes de ato sexual? Antes, durante, depois. Oh, glória. Faça tudo na direção de Deus. Não faça nada que venha magoar, machucar, ou trazer nenhum malefício, né, para um ou outro cônjuge. Faça tudo direcionado e determinado pela presença de Deus. Ok? Então, isso é o que eu teria a princípio a dizer nesse tópico aqui. E o bom que você, professor, vai ter mais tempo que eu na sua aula, trabalhe esse ponto. O bom que essa não é um tipo de aula para ser mista, não, tá? Para misturar classes, não, eu não aconselho, não.
Essa aula, o bom seria que os casados, os adultos, casais, ou pessoa que ainda que solteira, mas que é adulto, que tem a noção, até um jovem, de repente, que é bom que também a gente tem essa mania de falar só e não prepara nossos jovens. Aí o mundo vem e ensina tudo errado, certo? Da forma toda errada. Mas que crianças não participem, crianças que não têm ainda compreensão disso, desse assunto, não participem. E que você possa falar mais abertamente, tá? Porque ainda que você não use alguns termos, é claro, lembrando que nós estamos dentro da casa de Deus, tá, gente? Vigia nos termos, tá? Vigia nas palavras que vão ser ditas. Mas a ideia precisa ser aplicada, explicada e ensinada. Bem? Terceiro subtópico aqui, a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Tá? Então não é só contato fisiológico, não é contato, e não é só para prazer recreativo, não é só prazer. O sexo não é só prazer, satisfação, não. É mais que isso, muito mais que isso. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, que seria o livro de Cantares, né? Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, ou como diz os judeus, Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Pode haver algo mais glorioso? Então, gente, o sexo também é para a glória de Deus. Mas quando o sexo é para a glória de Deus? Quando há satisfação mútua, quando ambos saem dessa relação, terminam aquele momento, aquele ato ali realizados, satisfeitos, felizes, que amor, né? Aqueles beijos, aquela coisa boa após o ato sexual, e amor, que a parceira ali, a esposa, diga, olha, que maravilha, me senti muito bem, gostei, me senti realizada, e o abençoado também, ainda que muito cansado, mas também satisfeito, realizado. Então, que ocorra isso, tá? Que aconteça isso, que seja. Aí sim, nesse momento, né, houve a oração, houve o ato ali, depois a gente ora a Deus, até agradece a Deus por essa dádiva, esse presente que Deus dá, feito todo ele na direção de Deus. E depois disso, gente, oh, glória a Deus. Deus é glorificado. Por quê? Porque um terminou um para um canto e um para o outro. Um virado para a parede, outro virado para o outro lado do quarto. Um com raiva, outro feliz. Um desmaiado, desatisfeito, e uma outra lá triste porque não chegou onde queria chegar. Não. Quando é feito com amor, quando é feito para a glória de Deus, quando há compreensão, quando há satisfação mútua, quando há entendimento, quando há num o desejo de satisfazer o outro, aí é só vitória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Então vamos para o terceiro subtópico. Que Deus possa falar melhor a vocês. Eu estou aqui ligado com o tempo. Amém? Vamos para o terceiro subtópico aqui. Ou melhor dizendo, terceiro tópico. As distorções da sexualidade. Então vamos lá. Distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, já falamos isso, gera iniquidades e abominações. E quais seriam elas? Fornicação, vamos falar aqui já já, adultério, isso dá o que falar, homossexualismo e ideologias nocivas, né, ligadas geralmente ao homossexualismo e coisas do gênero. Vamos falar da primeira. Primeiro subtópico, a fornicação. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. 1 Timóteo 1,10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Efésios 5,5. Então vamos lá. O que é fornicação? Lembrando que se você recorrer à Bíblia Sagrada, vai ter uma palavra grega, né? A palavra grega é porneia. Qual o significado de porneia? O que determina o significado de porneia não é só a etimologia da palavra, não, mas é o contexto na qual essa palavra é inserida. Se a palavra porneia do grego estiver inserida no contexto em que há pessoas não casadas, tá? Nesse caso aqui, antes do casamento, ou seja, então essa palavra vai significar fornicação. Mas se a mesma palavra porneia no grego estiver inserida no contexto na qual há duas pessoas casadas, mas que uma dessas pessoas, ou até mesmo estão cometendo o ato extraconjugal, estão tendo relações sexuais fora do casamento, aí a mesma palavra porneia agora já quer dizer adultério. Então é uma palavra só, tá, gente? Dentro do contexto bíblico. E essa palavra imoralidade sexual, então a porneia quer dizer tudo que é imoralidade de cunho sexual. Então tudo que é imoral sexualmente falando quer dizer porneia no grego. Então, a aplicação é essa. Então, nesse contexto que eu falei aqui, é o contexto para pessoas não casadas. Então, casal de namorados, noivos, pessoas que, mas eu não estou namorando nem estou noivo, estou só ficando. E piorou.
Tá? O ato sexual entre namorados é abominação. Entre noivos também é. E ficar piorou o negócio, então. Então, todos os três estão na mesma classificação. Então, não existe ficar. Esse negócio vai começar, não existe isso. Isso é uma invencionice humana. Namoro tem que ser bíblico. Qual é o namoro bíblico? Cada um morando na sua casa, tranquilinho, sem aquele contato, que não saiam ambos sozinhos, mas que alguém os acompanhe, e que esse namoro ocorra dentro da casa de um deles. E melhor seria, e o melhor é claro que seja dentro da casa do rapaz, melhor dizendo, da moça, desculpa. Ok? Eles namorem lá na casa da moça, diante dos pais dessa moça, com tudo, horário para chegar, horário para sair e uma escala, alternando os dias, tá? De preferência. E que de preferência não seja durante o dia, porque durante o dia, vaso, profeta, varão do manto, ô jovem, você tem que estar trabalhando, rapaz, para cuidar quando você casar da sua esposa. Então, namorar em casa de dia, nem pensar, ok? À noite, depois você chegar do trabalho, tomar aquele banho para tirar aquele suor brabo, ir lá para a casa da namorada e ali perante, junto aos pais da namorada. Agora, o ato sexual durante esse período é abominação diante de Deus. O nome disso é fornicação. E a Bíblia reprova, Deus reprova, a nossa fé reprova esse tipo de coisa. Não faça isso. Se tem alguém namorando aí, pelo amor de Deus, não faça. Se está fazendo, pare. Se quer fazer, nem pensar. Se já fez, confesse, peça perdão, mantenha a distância, uma distância considerável do outro, e ore a Deus para que Deus corrija esse erro através, é claro, do casamento de vocês. Segundo, o adultério. A fim de proteger, melhor dizendo, a fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou, não adulterarás. Êxodo 20, 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Mateus 5, 27 e 28. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. Ou seja, não terão parte, não terão herança, e nem poderão achar que vão para lá se esconder. Não tem como, gente. Adultério. Isso aqui dá o que falar. Meu Deus. O que é adultério? A princípio, é o ato sexual fora do casamento. Lembrando, gente, que o adultério ele vai um pouquinho mais, tá? Além da fornicação também, mas ele vai. O adultério não é só o ato sexual fora do casamento, não. O desejar. Jesus trabalha isso no Novo Testamento. O simples fato do homem ou da mulher cobiçar, sendo casado, cobiçar uma outra pessoa lá, fora do casamento, só de pensar nisso, só de fantasiar essas coisas, aí já está cometendo o adultério. Outro exemplo disso, só de um homem se assentar, uma mulher sentar diante de um computador e acessar na internet conteúdos pornográficos, adultério. Meu querido, se você está acessando pornografia, você é um adúltero. Minha irmã, você está acessando pornografia, você é um adúltero. No celular, onde quer que seja. Você está pensando besteira, meu irmão, minha irmã. Adúltero, adultério. Então, tudo que é feito, pensado, idealizado, maquinado, fora do casamento, o nome disso é adultério, ok? E é uma coisa crescente, infelizmente. Tem crescido muito isso no meio evangélico. A gente tem que ficar muito atento no meio cristão, melhor dizendo. Vamos ampliar o negócio. Então, a gente tem que estar muito atento com relação a esse ponto aí, essa questão, tá? Então, a Bíblia ela é contra, ela abomina terrivelmente, terrivelmente o adultério. A gente tem que ficar muito atento com relação ao nosso comportamento nisso aí. Outro ponto aqui, o homossexualismo. Deixa eu falar uma coisinha ainda a respeito do adultério. Então, o que a gente precisa fazer com relação ao adultério? Primeiro ponto, vigilância. Vigiar. Como eu disse lá, nós somos casal. Se estão acontecendo algumas coisas que estão sendo desagradáveis no ambiente do lar, aonde é que isso é resolvido, gente? No ambiente do lar. Se não está tendo aquele contato, aquele diálogo, aquele amor, aquela paz, aquela harmonia, aquela sinergia, tudo aquilo em relação ao casal, primeiro passo, resolve em casa, comunicação. Se o casal não é maduro o suficiente, não consegue resolver, hoje há muita coisa aí, terapias, tal, aconselhamentos na igreja. Em primeiro lugar, a gente parte para a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina, gente. Por mais que a gente sente diante de um terapeuta, não estou aqui para desmerecer, não é uma área que eu entendo, eu não estudei para isso, então não posso falar, terapeuta familiar. Inclusive tem dentro da igreja, glória a Deus por isso, que Deus tem levantado pessoas para estudar sobre isso, e dentro da própria casa de Deus, Deus tem levantado terapeutas familiares. E Deus abençoe vocês, tá? Continue com esse trabalho abençoado. Mas ainda assim, para aquele que não se sente confortável para conversar com outras pessoas, converse com Deus. Não tem ninguém melhor para você conversar sobre a questão sexual, os problemas relacionados a essa área dentro da sua casa do que com Deus. Tá? Fale com Deus, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de textos que explicam como se deve se portar um casal, o convívio
familiar de um casal. Porque se você quer buscar ajuda, tem aí, como eu disse, terapeutas, terapia. Também tem aconselhamento pastoral. Você procure para se aconselhar com seus pastores. Mas, gente, eu não sei como, de repente, algum pastor vai ver esse vídeo aí, como você vai reagir, meu irmão. Infelizmente, desculpa aí, mas eu preciso falar. O que, o que a gente tem recebido de casa em que as pessoas... Recentemente aconteceu agora, uma irmã abençoada, missionária, pregadora da palavra de Deus, um problema em casa, um casamento, na área sexual, foi se aconselhar com um pastor e acabou ficando lá com esse pastor. Esse pastor meio que tomou, largou a mulher para ficar com ela, que foi se aconselhar com ele, ela largou o esposo com 5 filhos e tá, olha a bagunça que esse negócio deu. Então, gente, como é que a gente se aconselha sexualmente com um pastor? A primeira coisa é o seguinte, aconselhe-se com o casal, tá? Eu sei que há igrejas que têm pastor que são solteiros, eu não vou nem entrar nesse mérito, senão eu perco aqui o tempo da minha aula. Mas aconselhe-se com o casal, o seu pastor acompanhado da esposa dele. Não entre em gabinete sozinha para conversar com o seu pastor, não. Seu pastor pode ser um manto do remanto, tocha o fogo, um homem que brada, um homem de Deus, tá? Mas antes de ser homem de Deus, antes do de Deus, vem um homem. Ele é homem de Deus, então ele é homem. Cuidado com isso aí. Você também, irmão, sua pastora, varão aí, profeta, homem que está com problema no casamento, mesma coisa lá. Sua pastora, eu acho que ela tem um esposo, um marido. Ah, mas ele não é crente, não quer. Não sei, se o marido, independente, onde eu quero chegar com isso? Eu não vou perder meu tempo no vídeo aqui gravando, falando, e não vou chegar a um denominador comum. Não se aconselhe sozinho lá, não vai dois, não. Você, varão, lá com a varoa se aconselhar, e você, varoa, lá com um vaso, lá um varão, não. Que haja uma comissão, que haja um acompanhamento nisso aí, tá? Que haja um acompanhamento. E evite muitos contatos, gente. Já tem gente que no final de culto se encosta em clausura, em cantinho ali, fica conversando. Cuidado com essas conversinhas no final de culto. Cuidado com muito elogio, muita pegação em mão. Inclusive, eu fui até, algumas pessoas até me repreendem. Ah, por quê? Porque minha esposa e eu temos ministério junto. Ela e eu, a gente sai junto. Eu prego, ela louva e ela também ministra, prega e eu acompanho ela. Nenhum vai sozinho. Sempre, quando possível, né, quando a gente vai acompanhar. Então, eu já falo com a minha esposa. Dependendo do lugar, desculpa o que eu vou dizer aqui, eu sei que é um vídeo, talvez possa até gerar um dislike de alguém, não sei, no vídeo, mas eu preciso falar. É, a gente já conversa, olha, chega na igreja, nem na mão de alguns camaradas lá minha esposa pega, e eu também, nem na mão de algumas irmãs pega. Nem que tem problema em pegar na mão. Não, gente, mas tem muito contato, muito abracinho, muita coisa, a gente tem que ficar vigilante com isso aí. Se eu peguei na mão uma vez, ou pegou na minha, e eu senti alguma coisa ali, dali por diante eu nunca mais pego na mão daquela pessoa. E ela também, mesma coisa, nunca mais pega na mão daquele vaso lá, ou ele. Não, a gente já corta, pelo amor de Deus, gente, mais que pareça que eu esteja sendo agressivo, você vê que eu estou gesticulando, mas é uma coisa seríssima. Cuidado com o teu casamento, proteja teu casamento. O adultério ele vem de diversas fontes, diversas áreas, diversas coisas, tá? Então, outra coisa que leva ao adultério, procurar na rua, procurar fora da minha casa aquilo que eu não tenho em casa. Cuidado, gente. Se o problema é em casa, digo novamente, repito, resolva em casa, converse em casa, dialogue em casa. A comunicação é algo que tem que ser presente na vida do casal. Então, converse e resolva os seus problemas dentro de casa. Amém? Tá? Nesse ponto de adultério que eu tenho a dizer, no mais é isso. Caso você necessite de ajuda nesse ponto aí, e você é uma irmã, precisa de ajuda, esse telefone que está embaixo, quem atende ele é minha esposa. Então, irmã abençoada, está passando um problema, não tem a quem recorrer, não sabe, não confia em ninguém, às vezes, não sei, de repente o seu pastor não demonstra confiança, esse telefone aí você vai falar com a minha esposa, ela pode te ajudar. Você, meu irmão, está sentindo, de repente viu em mim, porque assistiu esse vídeo com confiança, sentiu, levou aí confiança, de repente eu passei para você confiança, você, homem, varão, meu irmão, o mesmo telefone, eu só pedir para falar comigo, e a gente vai conversar, eu vou, na medida do possível, poder tentar te ajudar, tá? Naquilo que for, que eu conseguir te fazer para te ajudar aí, tá? Então, irmão, comigo, varoa, conversa com a minha esposa. E assim a gente faz também no convívio na igreja, tá? Que eu não saio abraçando ninguém, mulher nenhuma, minha esposa também não sai abraçando varão nenhum, faça isso, cara. Vão te chamar de quadrado, vão falar de muita coisa, mas o teu casamento vai estar blindado, amém? Ocupe-se primeiramente com o seu casamento, não com as aparências aí fora, não. Muito chamego demais com as pessoas, não. Deixa eu terminar aqui, então. O homossexualismo. Ô, glória, é um assunto puxado. É o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada, é o
é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que, além de ser monogâmico, é indissolúvel e heterossexual. Então, gente, falar sobre o homossexualismo é algo até meio que interessante. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, com base nisso. Deus criou simplesmente dois sexos, dois gêneros, masculino e feminino, como gênero. Há dois gêneros. Mas só pertence ao gênero feminino a mulher. E só pertence ao gênero masculino o homem. Passou disso, é procedência maligna. A Bíblia é contrária a tudo que a gente crê. Aí, através do pecado, nasceu, apareceu, foi criado na Terra o ato homossexual. E a Bíblia mostra aí diversas vezes. Lá no Gênesis, lá você vê Sodoma e Gomorra, né? Inclusive há um nome chamado sodomia para o pecado, quando o homem é, eu diria, como dizem fora, é o ativo na relação, tá? E afeminado quando o homem é o passivo na relação. É coisa terrível. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender é o seguinte: Deus só criou dois gêneros, e para os dois gêneros Deus deu. Ou seja, para o gênero masculino o homem, para o feminino a mulher. E tudo que passa disso aí, gente, é procedência maligna. É algo que é abominação, é contrário ao plano divino. Tá? E qual o remédio para isso? Entregar a vida para Jesus. Surgiu uma brincadeira, uma conversa aí de cura gay, e o pessoal zomba dos evangélicos por causa disso. Gente, a única cura para todo tipo de distúrbio sexual é uma vida pautada e regrada dentro da palavra, dos princípios que regem a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Então, o homossexualismo é algo terrível, é algo que vem para destruir, denegrir, acabar. A gente vê que a cada dia mais o negócio está se agravando ainda mais. Houve um tempo, né, devido às questões sociais, devido a lugares, proibições em certos lugares, na sociedade, as pessoas faziam isso em lugares escondidos lá e as pessoas nem sabiam quem era. Hoje em dia o negócio ficou solto, aberto. E estão lutando aí contra as coisas de Deus, contra a família. Uma das maiores lutas contra a família é o homossexualismo, para acabar o negócio de vez. Mas glória a Deus que ainda há um povo de joelho dobrado, ainda há um povo clamando. A palavra de Deus é clara, é pura. Enquanto houver aqui força, direção, graça, amém, estaremos lutando contra isso. Não há mudança, a igreja não abre as portas para isso, não muda a opinião, a Bíblia é clara, tá? Ok? Apesar de que em lugares que tem igreja que de cunho homossexual. Pena que eu não tenho tempo para falar sobre isso, tá? O tempo está bem esticado aí, mas basta fazer uma rápida pesquisa nas redes sociais, você vai achar até igrejas que concordam, ensinam e tentam deturpar a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro ponto que eles querem trabalhar é o amor. Deus é amor, então Deus ama a pessoa como ela é. Não. Deus ama a pessoa, mas não quer dizer que Deus ama todas as atitudes, atos que essa pessoa comete. Deus ainda manda a pessoa a abominações que Deus odeia, a pessoa aborrece a Deus. Então, o fato de Deus amar, ser amor e amar a todos, não quer dizer que Deus ame todas as atitudes cometidas pelas pessoas. Tá? Deus é amor, mas, como diz aí, Deus é fogo consumidor. Não esqueça disso. Vamos falar sobre a ideologia de gênero. A ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é, uma, é mais uma, desculpa, gente, perdão, tralha inventada pelos inimigos da família cristã. Alegando que o sexo é uma mera construção social, tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Então, gente, tá aqui, né? Não vestirá o homem como mulher, não vestirá a mulher como homem. O problema, né? A gente tem aqui esse texto, Deuteronômio 22:5. O problema é que atrapalha muito aqui a gente, são chamados teólogos liberais. A pessoa leu esse texto, aprendeu na sua igreja, quando ela vai para um seminário, em vez de ela trazer isso melhor e explicado, não, ela quer usar isso para lutar contra a igreja de Deus. Gente, é claro, o que Deus está falando do Deuteronômio 22:5 aqui é que naquele tempo lá já havia essa semana de transexualidade, homossexualidade. Isso era aflorado, o homem vestido de mulher. Isso não é coisa nova, não. Isso está pensando que isso é agora. Drag, esses negócios todos aí, transexual. Isso não é de hoje, não. Isso é há muito tempo. A questão é que Israel estava indo para uma terra onde o povo achava isso normal. E Deus dizendo, vocês são meu povo, Israel, lá vocês nem pensar em fazer isso é abominação. Então Deus preparando o seu povo ainda no deserto, para que quando eles chegassem lá, vissem isso, mas não aderissem a isso. Tá? Então eles estariam naquela conquista pela terra destruindo, eles veriam muita coisa, muita abominação sexual. Mas eles não se misturariam com isso. Então, aí as pessoas querem trazer a linha teológica e às vezes acaba, em vez de ajudar, atrapalha.
Ah, naquela época não tinha calça e tal. Irmãos, um texto não está falando de calça, de bermuda, que mulher vestida de homem. Não, gente, está falando da questão sexual mesmo, do ato, do pensamento, do homem querer, do homem não aceitar ter sido nascido homem e querer agir e pensar que é uma mulher. E vice-versa, da mulher não se aceitar como mulher e querer viver, agir e pensar como homem. É isso que o texto, é isso que Deus está lutando aqui, está dizendo aqui para que Israel não caia nessa, não caísse nessa esparrela. Então, o que é o ponto principal aqui? Nós devemos analisar. Ideologia de gênero. É uma ideologia que, a princípio, em suma, diz que não existe, ou seja, só um sexo, homem e mulher. Existem diversos sexos. Eles sempre estão catalogando e criando, inventando sexo. Há inúmeros, há dezenas de sexualidades, segundo a visão deles aí. Então, dá muito sexo, muita linha de sexo. Estão só criando. Transgênero, então, que transexual e tal, e bi, e vão criando muita coisa aí terrível. E que a base disso é que não é a Bíblia, não é essa questão patriarcal que nos é passada, né, de pai para filho, não é a família que trabalha essa linha de mostrar aos filhos o que é sexo, mas como foi dito aqui, né, é algo de construção social. É a sociedade em si, a maneira como o mundo é, a evolução, como o mundo anda, que vai dizer e ditar, né, os trâmites do sexo da pessoa. Então, é a pessoa que vai escolher, é uma opção dela. Então, as mulheres são o que são hoje, por quê? Porque elas sofreram com aquela linha patriarcal, o domínio do homem sobre a mulher. Então, a mulher faz e vive e é o que é hoje, por quê? Eles dizem, por culpa da Bíblia e por culpa de como a Bíblia preparou os homens para ser. Então, isso não existiria nada que diria que a mulher é assim, mas é uma invencionice bíblica patriarcal que faz as mulheres agir dessa forma. Então, essa construção. Olha o perigo. Mas quando nós sabemos que, na realidade, glória a Deus, Deus fez dois sexos, masculino e feminino, dois gêneros, masculino e feminino. Homem e mulher, macho e fêmea, só. Passou disso, é do diabo, é procedência maligna, tá? E o sexo como ato conjugal é para os casados. Deus fez para os dois, Deus presenteou para que houvesse propagação, glória a Deus, e assim o é, para que houvesse amor, para que houvesse interação, para que o casal pudesse desfrutar de algo junto. E esse amor do casal apontando para a glória de Deus. Então, a glória nisso. Gente, basicamente, eu creio que é isso aí, a lição. Aquilo que eu não pude falar melhor, o Espírito Santo fale a vocês. Deixa eu ler a conclusão, né, para fechar melhor. Apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. Então tá aí, né, mais uma lição. Não, enquanto eu vou fechando aqui, não para por aí não desliga o vídeo não. Deixa eu falar só mais uma coisinha então. Então, para fechar aqui, gente, dentro daquilo que eu falei. Então, vamos ficar atento, eu preciso focar nisso aqui de novo. Na questão do adultério, que é o que eu mais tenho visto. Com relação à fornicação, gente, é simples. Nós vamos trabalhar, ensinar nossos jovens com relação a isso. Preparar nossos jovens. A gente prepara muitos jovens para dia a dia, para serem empreendedores no mercado de trabalho, para ter ali uma casa, ser provedor, trabalhar, ter o seu carro, sua casa, sustentar sua família, botar comida na mesa, pagar suas contas, mas esquece de trabalhar nossos jovens para essa área sexual. Então, gente, se o jovem já chegou a uma maturidade, já atingiu a maturidade, a gente pode fazer palestras com jovens falando sobre isso. Ah, não vamos fazer não, porque isso é coisa ruim e tal. Não, faz não, que o mundo ensina lá. Você, como igreja, não quer fazer, não quer ensinar para os seus jovens com relação a isso, não. Não é ensinar sexo, não, gente. É falar a respeito e mostrar o momento certo, o que fazer, o que não fazer, quando fazer e quando não fazer. Isso, não quer fazer, não? O mundo vai fazer. Então, cuidado. Vamos ensinar nossos jovens aí. Então, tá aí. Mais uma dica. Palestra, ensinamento para os jovens a esse respeito. Agora, com relação aos casados, também, encontre casais, palestras, ensinamento a esse respeito. Dizer o que pode e o que não pode. Por quê? Porque não pode tudo entre quatro paredes. O que pode entre quatro paredes? O que não pode entre quatro paredes? O que é certo entre quatro paredes? O que não é certo entre quatro paredes? O que é a satisfação do casal? É só quando um vai lá e atinge lá, chega no... Desculpa, vou falar aqui, perdão, o orgasmo. Não, tem que ser os dois. Satisfação mútua, tem que alegrar os dois, tem que ser prazeroso, tem que ser algo agradável. Durante o momento que isso está acontecendo, não pode ser algo que traga dor, desconforto, tristeza, não, que traga amor, que seja maravilhoso. E que no final, quando terminar, os dois estejam, apesar de cansados, felizes, alegres. Que isso amplie ainda mais o amor, o contato um com o outro, tá, meu irmão? Então, você, meu querido, agora eu estou falando de homem para homem aí, tá?
Para com esse negócio, mano. Se machão, brabão, e que negócio vai lá, você vai e chega onde quer e a mulher não. Pelo amor de Deus, rapaz, para com isso. Que haja amor, que haja compreensão, tá? Que haja toque, que haja carícia, que haja muito beijo, uma tonelada de beijo abençoado, amém? E não é só beijo naquela hora também, não. Tem uns camaradas que é esperta, só chega, só quer beijo naquela hora. Não, meu querido. Sai de casa para trabalhar, beijo. Chega em casa, beija. No telefone, manda beijo. Contato, abraço. Em nome de Jesus, vamos. Amém? No mais, querido, que Deus fale com vocês, tá? E cuidado na hora de se aconselhar. Não vai contando intimidade sua, ainda que seja para o seu pastor. Me perdoa os pastores aí, mas ainda que seja para o seu pastor, homem de Deus. Mas é homem de Deus. Aí tiro de Deus fica o quê? Homem. Esquece isso não, é homem. Então, cuidado com muita intimidade. Gosta disso, gosta daquilo, aquilo outro. Não, abre o olho. E só aconselhe somente com o casal, ok? Sempre que você for pedir conselho nessa área de sexual, familiar, com o seu pastor, que seja com ele e a esposa. Se ela não estiver presente, ou se ele for viúva, não sei o que é lá, vai dar um jeito que não seja sozinho, amém? Então, no mais, que Deus abençoe. A paz do Senhor. Até a próxima. Querendo falar conosco? O contato está aí. Bem, para pregar. Sou pregador itinerante, então, se tiver vontade, pode chamar. Eu estou livre para ir em qualquer lugar do mundo. Amém? Eu não vivo da obra, eu vivo para a obra. A paz do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus. A paz do Senhor.